Bom dia, meus irmãos. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus e convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 11, onde faremos a leitura do verso 23 a 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nos ensina a viver pela fé nas Tuas promessas, a confiar em Ti, mesmo em circunstâncias difíceis. Senhor, nós estamos num mundo hostil, mundo que está no pecado. Há seres espirituais poderosos da maldade, das trevas, que tentam nos separar de Ti. Há homens desprovidos do conhecimento de Deus, que também são hostis à Tua palavra e à Tua pessoa. Pedimos que nos ajudes a viver uma vida de confiança em Ti, como Moisés, e pela fé enfrentar todos os obstáculos e desafios e vencê-los. Eu peço, Senhor, que a exposição da Tua palavra nesta manhã traga luz, conforto, orientação ao Teu povo aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida de Moisés, o pai da nação de Israel, é agora escolhida pelo autor da carta aos Hebreus como mais um exemplo de fé a ser imitado. Antes, o autor da carta havia falado da fé de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José, até o trecho que nós lemos, até o verso 22. E todos estes ele cita como exemplos práticos daquela definição de fé que ele deu no início do capítulo. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E aí, para ilustrar esse conceito de que fé é a certeza de coisas que são ainda futuras e a convicção de fatos que nós não vemos, ele começa a citar pessoas do Antigo Testamento que se destacaram exatamente por terem certeza de coisas que se esperavam e a convicção de fatos que não se viam. E é nesse contexto que ele mencionou Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. O alvo dele, quando ele cita esses heróis do Antigo Testamento, é encorajar os seus leitores a permanecerem firmes na fé em Jesus, diante das perseguições que os seus leitores estavam sofrendo. Eram judeus que haviam crido em Jesus através da pregação do Evangelho e estavam sofrendo uma grande pressão da parte de outros judeus que não haviam crido. Esses outros judeus estavam perseguindo, estavam assediando, fazendo ameaças, para que eles largassem a fé em Jesus e voltassem para o judaísmo. E aqui o exemplo de Moisés serviria de grande encorajamento para eles. Serviria de fortalecimento para que eles ficassem firmes na fé e não retrocedessem. E, naturalmente, é também um grande encorajamento para nós. É um exemplo para nós e serve de renovação da nossa confiança em Deus. Como o nosso autor está escrevendo para judeus, ele não se preocupa em dar muitos detalhes da história dessas personagens, porque já eram conhecidos. Todo judeu era bastante familiarizado com as histórias do Antigo Testamento. As crianças judias, judaicas, elas aprendiam a respeito do conteúdo das histórias, detalhes, promessas do Antigo Testamento desde cedo. E aos 12 anos elas já eram iniciadas dentro da religião judaica, com um conhecimento muito profundo de tudo que está escrito na Antiga Aliança. Mas para nós que não estamos muito familiarizados, vários aqui são novos convertidos, eu vou então brevemente dar um resumo da vida de Moisés, para que o texto faz sentido. A vida de Moisés está narrada no início do livro de Êxodo, a partir do capítulo 1, e se estende até o final do livro de Deuteronômio, capítulo 34, verso 12. E nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 períodos, cada um de 40 anos. O primeiro período é o nascimento dele e sua educação no palácio de Faraó, o rei do Egito,
pela filha de Faraó, que o adotou como filho, que vai aí de Êxodo capítulo 1 até capítulo 2, verso 10. 40 anos decorreram nesse período. Moisés nasce, é adotado pela filha de Faraó, é educado em toda a ciência e cultura do Egito, até que aos 40 anos de idade, e aí começa a segunda fase da sua vida, ele resolve visitar os seus irmãos israelitas, mata um egípcio, foge do Egito e vai morar no deserto, em Midian, onde se torna genro de um sacerdote chamado Jetro, se casa com uma de suas filhas, e durante mais 40 anos Moisés apacenta ovelhas lá no deserto. Então, quando ele tem 80 anos, e aqui começa a terceira fase da vida dele, Deus lhe aparece numa sarça ardente e o chama para ir ao Egito para libertar o seu povo. Moisés não quer ir e Deus finalmente o convence. Moisés vai e, com grande poder e autoridade, tira o povo do Egito. É nesse período que temos o relato das 10 pragas que vieram sobre os egípcios e também do endurecimento de Faraó, que não queria deixar o povo ir, mas finalmente Moisés sai com os israelitas do Egito, atravessa o Mar Vermelho e durante 40 anos eles peregrinam e viajam nos desertos até chegarem às margens da terra prometida, onde Moisés morre com 120 anos. Então, essa é a história de Moisés. 3 partes, cada uma de 40 anos. O nosso autor se ocupa aqui no texto que eu li, com as 2 primeiras partes da história de Moisés. Seu nascimento, sua saída do Egito, seu retorno e a libertação do povo. Os 40 anos no deserto, ele já tinha falado antes, aqui no livro de Hebreus. Aqui no trecho que nós lemos, o autor destaca 5 episódios na vida de Moisés para mostrar como, pela fé, Moisés alcançou um bom testemunho. 5 episódios, 5 partes, eventos na história de Moisés. Como eu disse, o alvo dele é encorajar os seus leitores a ficarem firmes e a imitar Moisés na fé que ele teve nas promessas de Deus. O primeiro episódio está aí no verso 23, que na verdade não é tanto a fé de Moisés, mas dos seus pais. Pela fé, Moisés foi preservado pelos seus pais. Verso 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Quando Moisés nasceu, o seu povo estava no Egito como escravo havia 430 anos. 400 anos, na verdade. Eles tinham ido para lá na época de Jacó, quando um dos filhos de Jacó, José, era governador. E acolheu Jacó e a sua família durante um tempo de grande fome. E após a morte de José, se levantou um novo rei, um novo faraó, que começou a oprimir os israelitas, os filhos de Deus, porque eles começaram a se multiplicar lá na terra do Egito e começaram a se constituir em uma ameaça política para os egípcios. Então, os faraós começaram a oprimir os israelitas. Tornaram-nos em escravos, obrigaram-nos a trabalhar sob condições cruéis, e quando Moisés nasceu, o faraó havia determinado que todos os meninos que nascessem dos israelitas deveriam ser mortos, e deu essa ordem às parteiras. Quando as parteiras descobrissem que o bebê, naquele tempo não tinha ultrassom, né? Você só descobria o sexo do menino quando ele nascia, da criança quando ela nascia. Quando a parteira descobrisse que era menino, deveria matar jogando no rio Nilo. Os meninos, os recém-nascidos do sexo masculino, deveriam ser afogados no rio Nilo. Mas aí os pais, diz aqui o texto, que os pais de Moisés o esconderam durante 3 meses. Moisés nasceu e os pais o esconderam durante 3 meses, até que finalmente tiveram que tirá-lo de casa. O nosso autor não diz aqui, mas está lá no relato de Êxodo, que colocaram Moisés numa cestinha calafetada e a irmãzinha de Moisés, a irmã mais velha, o levou até o rio Nilo e ficou lá observando o menino boiando nas águas do Nilo. A filha de Faraó veio tomar banho, viu o cestinho, ficou curiosa, mandou que suas moças trouxessem, viram a criança, quando ela olha para o menino está chorando, diz lá o texto de Êxodo que ela teve compaixão da criança e resolveu adotar aquele menino achado nas águas. É isso que a palavra Moisés significa, tirado das águas. Então ela resolveu adotar aquela criança como seu filho. E aí precisava de alguém para cuidar do menino. E quem que ela foi buscar? Exatamente a mãe de Moisés. Não é? E a mãe de Moisés vem para o palácio como ama para cuidar do seu próprio filho. E aí Moisés cresce educado em toda a cultura e ciência dos egípcios, como filho da filha de Faraó, mas também cresce aprendendo a respeito da fé dos seus pais. Com sua mãe ele aprende
a respeito das promessas de Deus. Com sua mãe ele aprende que ele está ali na situação de escravo. Ele aprende que Deus havia prometido que um dia seu povo voltaria para a terra prometida e lá ele seria uma grande nação e de lá viria a descendência que abençoaria o mundo todo. Moisés cresceu no ambiente egípcio, mas ele sabia que era um israelita que fazia parte daquele povo que estava sendo escravizado, maltratado e até assassinado. Mas em que é que consistiu a fé dos pais de Moisés? Porque ele diz, aqui no verso 23, o nosso autor, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e não tiveram medo do decreto do rei. A fé dos pais de Moisés consistiu em ocultar a criança e desafiar o decreto do rei. O decreto do rei mandava matar todo menino. Eles desobedeceram, porque eles viram, diz o texto, que a criança era formosa. Quando Estevão, no livro de Atos, no capítulo 7, no seu discurso fala sobre isso, ele diz que os pais de Moisés viram que a criança era formosa diante de Deus. Há uma tradição rabínica, que não está na Bíblia, de que quando Moisés nasceu, Deus apareceu aos seus pais e disse, esse vai ser o Salvador do meu povo. Não está na Bíblia isso, é uma tradição que tem lá entre os rabinos. Nós não sabemos direito o que aconteceu, mas os pais de Moisés perceberam que aquele menino era especial, que havia alguma coisa a respeito daquela criança e que ela faria parte dos planos de Deus. Então, confiando nas promessas de Deus, de que um dia viria um libertador para tirar o povo de Deus do Egito, eles não mataram o menino. Eles esconderam o menino enquanto puderam. É nisso que residiu a fé dos pais de Moisés. Resolveram enfrentar o faraó porque confiavam no que estava acima de faraó e nas suas promessas. Pela fé, colocaram Moisés no rio, quando não puderam mais esconder a criança. O colocaram numa cestinha no rio. Pela fé, mandaram a irmãzinha mais velha observar o que ia acontecer. Pela fé, a mãe de Moisés foi para o palácio. Ou seja, toda a história de Moisés, o seu nascimento, é cercada pelo exemplo dos seus pais, exemplo de fé, de confiança nas promessas de Deus. A lição que o nosso autor deseja passar aqui, para os que estavam lendo esse livro a primeira vez, é essa: não temam os homens. Vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo ameaçados, mas não temam. Pensem nos pais de Moisés, que enfrentaram Faraó, porque criam em Deus e nas suas promessas. Fiquem firmes, não recuem com medo dos homens. O que é que os homens podem fazer? Nós temos que temer aquele que é Senhor de todas as coisas. O segundo episódio está aí nos versos 24 a 26. O nosso autor destaca que foi pela fé que Moisés renunciou ao seu status de príncipe do Egito e resolveu se identificar com o povo de Deus. Verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, aqui ele já tinha 40 anos, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Quando Moisés tinha 40 anos, ele foi criado no palácio pela filha de Faraó. Quando ele tinha 40 anos, ele resolveu sair do palácio e visitar aquele povo escravo que era o seu povo. Ele sabia que era o seu povo. E diz lá no livro de Êxodo, capítulo 2, de 11 a 15, que quando ele estava lá no meio do povo, ele viu um egípcio maltratando um israelita. Ele toma então o partido do israelita, sai para defendê-lo e nisso ele mata o egípcio. E ao fazer isso, num certo sentido, ele sabia o que estava fazendo. Ele se identifica com aquele povo escravo e renuncia ao seu status de egípcio. Mais do que isso, filho da filha de Faraó, herdeiro do trono, príncipe do Egito. Ele se identifica com o povo de Deus naquele momento. O texto, quando Estevão comenta isso aqui, em Atos capítulo 7, ele diz que Moisés pensava que aquela era a hora em que ele haveria de libertar o seu povo, mas ainda não era. Ele tinha 40 anos, não era bom. Deus ainda tinha que treiná-lo mais 40. E aí ele foge do Egito, porque Faraó queria matá-lo. E ele vai morar no deserto em Midian, onde durante 40 anos foi pastor de ovelhas, até que chegasse o tempo de Deus. Mas o ponto aqui é, em que sentido abandonar o Egito, se identificando com o povo de Deus e renunciando aos seus privilégios é um ato de fé? Quando Moisés fez isso, ele estava, presta bem atenção, ele estava trocando o que o nosso autor chama aqui de prazeres transitórios do pecado e os tesouros do Egito, estava trocando tudo isso para se identificar com um povo humilde, sofredor, vilipendiado, insultado.
Então é nisso que residiu a fé. Diz o texto no final do verso 26 que ele contemplava o galardão. Havia uma recompensa muito maior do que todos os tesouros do Egito, que foram as promessas que Deus tinha feito ao seu povo, da vida eterna, da vinda de um Salvador, de um descendente que abençoaria o mundo todo e através do qual a vida eterna seria dada. Moisés estava contemplando o galardão, aquelas promessas de Deus. Ele estava vendo o invisível. Ele tinha certeza das coisas futuras e convicção de fatos que não se viam. Por isso ele trocou toda a honra, pompa, glória e riqueza que ele tinha como príncipe do Egito para se juntar com aquele povo escravo. Diz aqui o verso 25, aliás o verso 26, ele considerou o opróbrio de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Isso significa que Moisés já tinha, embora não tinha um conhecimento ou uma consciência, embora não completa, nem detalhada, nem exata, de que o Messias haveria de ser um Messias sofredor. O Messias que haveria de sofrer pelo seu povo, que haveria de receber opróbrio. Opróbrio significa insulto, xingamento, vergonha. E ele sabia que o Salvador do povo de Deus passaria por isso. Então ele prefere se juntar ao povo do Cristo que sofreria o opróbrio, porque considerava isso uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. É um bom exemplo de fé. Você trocar o seu status, sua riqueza. A arqueologia desenterrou o sarcófago de Tutancâmon, que alguns acham que era o rei na época de Moisés. Havia quilos e quilos de ouro junto com a múmia. Era muito ouro. Era o que Moisés ia herdar. Era isso que Moisés ia ser. Mas ele preferiu a vergonha e a humilhação ao lado do povo de Deus, o opróbrio de Cristo, considerando como uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito. Por quê? Porque pela fé ele contemplava o galardão. Ele contemplava riquezas maiores do que quaisquer tesouros aqui nesse mundo. E por isso, pela fé, ele renuncia ao seu status e se junta ao povo de Deus, como nos diz aí de 24 a 26. O terceiro episódio está no verso 27. Pela fé, Moisés sai do Egito com o povo de Deus. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A primeira impressão que as pessoas têm quando leem essa passagem é que aqui está se referindo ao episódio em que Moisés, depois de matar o egípcio, ele foge. Mas não é dessa vez, mas não é a essa passagem, não é a esse episódio que essa passagem se refere. Porque Moisés volta e sai de novo do Egito. Só que dessa vez ele sai pela fé. Na primeira vez ele saiu amedrontado, com medo do rei, fugiu para Midian. Mas é quando ele volta, com 80 anos, ele tira o povo do Egito e sai. É esse episódio que o verso 27 está se referindo. Pela fé ele abandona o Egito, ele sai do Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Após pragas, durante as quais o rei do Egito, Faraó, mostrou toda a sua ira, ameaçou Moisés, disse que ia matá-lo, que não deixava o povo ir, finalmente Moisés abandona o Egito com o povo de Deus, deixa para trás o Egito com o povo de Deus, sem ficar com medo de Faraó. A fé de Moisés consistiu nisso. Pela fé ele enfrentou o rei, Faraó. Pela fé ele trouxe 10 pragas contra o Egito. Pela fé ele ficou firme, ele não teve medo, como seus pais não tiveram medo de Faraó e desobedeceram Faraó. Moisés também não tem medo, porque ele está firme. Ele não desanima ou desiste diante de cada recusa de Faraó, porque cada vez que vinha uma praga, Faraó dizia, pode sair. Depois o coração se endurecia e dizia, não sai não. Aí Moisés tem que fazer outra praga, e assim por diante. Em que a fé de Moisés se apoiava? Diz o texto aí, no final do verso 27, que ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Era como se Moisés estivesse vendo Deus. Ele olhava para Faraó com esses olhos carnais e físicos, e via aquela figura do rei, da nação mais poderosa da terra. Mas ele olhava pela fé e acima de Faraó, ele via aquele que é invisível, o Criador de todas as coisas, o Senhor de Faraó, Senhor absoluto de tudo e de todos. Por isso ele ficou firme, porque ele não estava olhando para a situação da perspectiva humana, mas da perspectiva espiritual. A fé é a capacidade de ver aquele que é invisível, como se ele estivesse diante dos nossos próprios olhos. Por isso ele não temeu a cólera do rei, porque ele temia antes aquele que estava acima do rei. Por isso ele ficou firme.
e fez toda a vontade de Deus ali no Egito, tirando o seu povo. O quarto episódio está no verso 28, que marca a fé de Moisés. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Como vocês sabem, Deus disse a Moisés que agora mandaria o anjo destruidor, seria a 10ª praga. O anjo destruidor viria, passaria pelas casas do Egito e mataria todos os primogênitos. Para escapar, os israelitas deveriam matar um cordeiro, tomar o sangue e passar nas vergas da porta de suas casas do lado de fora. E do lado de dentro, eles estariam celebrando a Páscoa, que significa passagem, em referência ao fato de que o anjo passaria por aquela casa sem entrar nela para matar o primogênito. Lá dentro das suas casas, com sangue do lado de fora, os israelitas tinham que comer a carne do cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento, cajado na mão, mochila nas costas, pronto para sair do Egito. Porque Deus tinha dito, naquela noite, Faraó deixará vocês sair do Egito definitivamente. Moisés, então, determinou ao povo que obedecessem a Deus, que celebrassem a Páscoa, como Deus havia determinado. Em que é que consistiu a fé? Porque ele diz aqui, pela fé, Moisés celebrou a Páscoa. Consistiu nisso. Deus chega para Moisés e diz, você vai sair essa noite com o povo. O anjo vai passar pelas casas e vai destruir tudo. Mas se vocês tiverem o sangue do lado de fora, os filhos de vocês serão poupados. Então foi um ato de fé, matar o cordeiro, colocar o sangue na verga da porta, colocar o cajado na mão e a mochila nas costas e dizer, estamos prontos. Quando essas coisas nem tinham acontecido ainda. Fé é você obedecer a Deus na certeza de que aquilo que ele disse haverá de se cumprir. Haverá de acontecer. A fé leva à ação, leva à atitude, porque Moisés creu, ele matou o cordeiro, derramou sangue, manchou as vergas da porta com aquele sangue, comeu aquele cordeiro, botou a mochila nas costas, cajado na mão, esperando então o cumprimento da promessa. É isso que a fé faz. E é isso que ela nos leva. A lição provável aqui para os leitores dessa carta era que eles confiassem no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que eles confiassem no sangue de Cristo. E que eles não saíssem debaixo da proteção do sangue, como se aquilo fosse possível. Mas que permanecessem no único lugar seguro do mundo, que é debaixo do sangue do Cordeiro. Não voltem atrás. Não desistam da fé em Cristo Jesus. Essa é a lição. O último episódio está aí no verso 29. Pela fé eles atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Depois que eles saíram do Egito naquela noite, aconteceu exatamente como Deus disse. O anjo passou, matou todos os filhos mais velhos dos egípcios. E Faraó então finalmente disse, vai-se embora, leva teu povo, sai daqui. E Moisés saiu com o povo naquela noite. Todo o povo de Deus saiu finalmente para a liberdade. Só que quando eles saem do Egito, o que é que está entre eles e o caminho da terra prometida? O Mar Vermelho. Era preciso atravessá-lo para seguir para a terra prometida. E o que é que ficou pior é que Faraó se arrependeu de novo. E aí mandou os exércitos atrás para trazer os escravos de volta. E agora o povo começou a gritar e a murmurar, porque diante deles estava o Mar Vermelho e atrás estava chegando os exércitos de Faraó. E começaram a dizer, era melhor a gente ter ficado lá, Moisés, que loucura foi essa que você tirou a gente? E Moisés clama a Deus, Senhor, e agora? E Deus disse, será que eu vou ter que fazer mais milagre ainda? Foram 10 pragas, esse povo ainda não confia em mim? Esse povo ainda não acredita em mim? Moisés, diz ao povo que marche. Mas como, Senhor? Tem um mar aí na frente. Marcha, Moisés, estende a mão sobre o mar. E Moisés, pela fé, com os exércitos atrás dele, o povo murmurando, Moisés estendeu a mão e o cajado sobre o mar. O que é que aconteceu? Deus manda um vento que abre um caminho diante de Moisés e dos israelitas. O mar se levanta, formando 2 paredes enormes, altíssimas de água. E se viu o leito do mar seco. E Moisés, então, pela fé, com o povo de Deus, atravessa o mar. E diz o texto que os egípcios, final do verso 29, tentando fazer a mesma coisa, foram tragados. Um exemplo aqui de quem quer fazer as coisas de Deus, mas não tem fé, né? Não tem jeito. Os egípcios não tinham fé. Tentaram e o mar se fechou sobre eles. E eles foram engolidos, tragados pelo mar. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca.
Queridos, o que é que nós podemos aprender a respeito da fé com esses episódios da vida de Moisés? Moisés nasceu, cresceu e viveu num mundo hostil a Deus. Um mundo que era inimigo de Deus e da fé em Deus, como sendo o único Deus verdadeiro. Quando Moisés nasceu, os meninos eram condenados à morte. Ele cresceu sabendo que fazia parte de um povo que era escravo, um povo que era dominado por uma nação pagã, uma nação idólatra que não conhecia Deus. Ele teve que enfrentar o rei da nação mais poderosa do mundo. Até o Mar Vermelho estava no seu caminho. Moisés nasceu, viveu no mundo hostil, no mundo contrário, no mundo cheio de homens maus. Todavia, ele venceu e veio a ser o libertador da nação de Israel, o pai da nação judaica. De onde veio essa confiança em Deus? Queridos, notem em primeiro lugar que foram seus pais que o ensinaram desde cedo a crer em Deus. Ele tinha o exemplo dos seus pais, da sua mãe que o educou, que lhe passou todas as promessas. Ele foi ajudado pelo próprio Deus, sem dúvida, quando lhe apareceu, por exemplo, na sarça ardente. Mas Moisés, que desde o berço aprendeu com seus pais a confiar em Deus, manteve aquela fé e no meio de um mundo hostil, num mundo antagônico, ele permaneceu firme e confiou nas promessas e na palavra de Deus. Os leitores dessa carta, essa carta foi escrita para pessoas que viviam num mundo semelhante. Eles estavam sendo perseguidos por causa da fé em Cristo, pelos seus compatriotas. O Império Romano, à semelhança do Império Egípcio, não aceitava o senhorio de qualquer outro ser que não fosse do rei, naquela época o faraó, agora o imperador. Dizer que Jesus era o Senhor significava ser condenado à morte. Eles tinham as promessas de Deus no Evangelho e eles precisavam, como Moisés, ficar firmes e ir contra o mundo e os homens. Da mesma forma, meus irmãos, nós vivemos hoje também num mundo hostil a Deus. Vivemos num mundo que é inimigo da fé, inimigo da palavra de Deus. Ser crente em Jesus hoje, como sempre foi, traz hostilidade, perseguição, desprezo, zombaria no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na própria família. Sempre foi assim. Na época de Moisés, na época dos leitores dessa carta, no início do século I, meados do século I, nós somos desafiados todo dia, meus irmãos, a tomar decisões que vão contra os valores e as crenças desse mundo, a enfrentar os homens, as ameaças dos homens. O que fazer então? Para permanecer firme, como Moisés permaneceu. Primeiro, comecemos com os pais. A importância de ensinar desde cedo os filhos a confiar em Deus. Mais do que isso, a demonstrar na sua própria vida a confiança em Deus. Nós não podemos atribuir a fé de Moisés somente ao mérito dele. É claro que a fé é um dom de Deus. Mas humanamente falando, Moisés teve berço, um berço de fé, onde ele aprendeu. Então os pais vão fazer toda a diferença em ensinar os filhos a confiar em Deus, a dar o exemplo em casa, a mostrar as promessas de Deus, ensiná-los no Evangelho. Segunda coisa que é importante aqui, é lembrar que Deus tem um tempo para todas as coisas. A história de Moisés é uma história de 120 anos, dividida em 3 fatias de 40. Moisés só se torna o libertador aos 80. A sua fé precisava ser testada, provada e amadurecida. E é assim que Deus faz conosco. Ele nos faz passar por dificuldades, Ele nos faz esperar, o tempo dele não é o nosso, até chegar o momento em que Ele vai nos usar. Terceira coisa, não deixemos de nos congregar e estar com os irmãos de fé, porque é no convívio, na igreja, que a nossa fé é renovada, que ela é fortalecida. É no convívio com irmãos que professam a mesma fé no mesmo Deus, que nós nos sentimos encorajados, que vencemos o desânimo e o medo. Por isso que é importante estar nas reuniões da igreja. É por isso que é importante com os irmãos ouvir a palavra de Deus, cantar louvores a Deus, orar a Deus, porque nós vemos que não estamos sós. Teve hora que Moisés pensou que estava sozinho. Deus levanta seu irmão Arão para estar com ele. Quando ele estava cansado demais, Deus vai levantar 70 anciãos para ajudá-lo a levar o fardo durante aqueles 40 anos. Moisés nunca esteve só. Por último, precisamos meditar na palavra de Deus diariamente e gastar tempo em oração diante do Senhor. Porque a fé de muitos irmãos é tão fraquinha que diante da primeira cara zangada, do primeiro obstáculo levantado pelos homens, eles encolhem.
é porque eles não estão vendo aquele que é invisível. E onde é que nós vamos encontrar o invisível? Nas páginas da Escritura. Deus se revela nesse livro. Você quer ver a Deus? Leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus, porque é aqui que ele se revela. Você vai conhecer mais a respeito de Deus, você vai compreender as suas promessas, você vai sentir, perceber, experimentar o fortalecimento da sua fé, porque ela se apoia na revelação de Deus aqui na Escritura. Que Deus o abençoe. Não sei o que é que você está passando hoje de manhã, mas eu lhe digo uma coisa: o seu sofrimento, as dificuldades que você está enfrentando, os conflitos íntimos que você encontra, talvez com relação a Deus, eles são partilhados pelos demais. Você não é o único que passa por isso. Mas o exemplo de Moisés é colocado aqui para nós vermos que sempre foi assim. Sempre haverá gente como Faraó. Sempre haverá dificuldade. Sempre haverá obstáculos. Sempre haverá um mar. Mas pela confiança naquele que é invisível, nós seremos capazes de vencer e realizar todo o seu propósito aqui nesse mundo até aquele grande dia em que ele vai nos levar finalmente à plenitude da terra prometida. Amém? Teologia reformada com linguagem acessível e respostas bíblicas para temas atuais? Garanta já o seu. Links na descrição.